Bom, o nosso grande desafio é mostrar para os dentistas que não sabem o que é o diferenciar o dispositivo PM Positioner, né, que é um dispositivo ainda da década de 80, um dispositivo obsoleto que veio lá das primeiras ideias, que eram os parafusinho ortodôntico, improvisado, com fio ortodôntico em tubo, e que tem essas limitações de movimento aqui, essas limitações, esse joguinho de movimento aqui acaba resistindo muito e não resistindo muito e acaba, né, distorcendo, quebrando. Tem uma série de problemas esse dispositivo aqui. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou te explicar a diferença entre um dispositivo obsoleto da década de 80, que tem esses componentes aqui, né, instalados aqui, que são componentes ortodônticos de forma improvisada, do dispositivo, que é um dispositivo que tem uma ideia confortável, minimalista, e é um dispositivo que permite toda a movimentação com abundância, né, dos movimentos da mandíbula. E você tem que entender sobre a classificação desses designs de dispositivos que está aí no mercado hoje. São inúmeros modelos, né? Modelos que chamam bastante atenção. Aparentemente ele tem uma situação que você fala, nossa, que coisa que embarca aí um monte de acessório, um monte de coisa. O que é interessante que o dentista entenda é que todos os dispositivos trabalham na mesma filosofia, que é o avanço da mandíbula e o aumento da dimensão vertical, que com isso vai criar o espaço na orofaringe para oxigenar o cérebro. Então, a mandíbula não é capaz de saber qual tipo de dispositivo que está avançando ela, se é um PM Positioner, se é uma odontoapneia, mas o que a gente tem que entender é qual é o dispositivo melhor para o paciente em relação ao conforto, qual é o dispositivo melhor para o dentista em relação à questão de gestão operacional clínica. Se esse dentista ele tem bastante problema com um paciente que fica quebrando essas estruturas, machucando o músculo bucinador, o paciente ele declina o uso desse dispositivo logo aí no primeiro mês, ele desiste do tratamento, do controle. Já quando você utiliza um sistema de equilíbrio anterior, que a pecinha fica entre os incisivos e permite essa movimentação aqui, você tem um dispositivo minimalista que não tem material aqui na região posterior, não tem parafusos, não tem nada, e com isso é muito mais confortável para o paciente. Até aqui nós entendemos que nós temos um dispositivo moderno, que é uma evolução desses outros dispositivos aqui da década de 80. Por que eu gosto tanto de falar que é da década de 80? Porque realmente ficou estacionado no tempo essa questão de design de dispositivo com essas peças, com esses mecanismos. Então, o dentista, quando olha esse dispositivo, ele enche o olho porque ele vê esse parafuso aqui e ele acredita que o parafuso é que vai ser o salvador de toda a situação. E, na verdade, não é. Esse parafuso aqui é uma situação que realmente convida ao desastre. Por que convida ao desastre? Porque muitas vezes o paciente ele entende que ele pode colocar uma ponta de clipe, alguma coisa aqui lá na casa dele e apertar, pensando que se for mais para frente, ele vai melhorar mais a questão do ronco, com isso pode causar mais dano na ATM, ele ativa de uma forma assimétrica, então isso convida o paciente a se aventurar a ativar em casa, diferentemente de um outro sistema, que é o odontoapneia, que faz as titulações progressivas, somente o dentista consegue fazer, ele desencaixa essa parte aqui, remove toda essa parte que ela sai, e ele coloca os elos progressivos que vai junto com o dispositivo de 1,5 mm, de 2,5, e ele vai titulando de acordo com a necessidade, porém somente o dentista consegue fazer essa titulação, porque ele que fica custodiando as peças de titulação no consultório, o paciente então não tem acesso a essas peças. Bom, até aqui, então, de novo, você pode entender que esse dispositivo ele tem uma alma aqui entre os incisivos, no espaço interincisal, e por essa razão ele é considerado um dispositivo de equilíbrio anterior. Então o equilíbrio está na região anterior e com isso a parte oclusal fica livre, ela não toca placa com placa, tá? Não tem necessidade de tocar placa com placa e com isso, tá? Porque aqui não tem um côndilo, né? Então tem só os modelos, então você não consegue ter uma compreensão rápida, uma linha de raciocínio rápida. Porém, em boca, quando o paciente avança a mandíbula, esse dispositivo foi confeccionado de uma forma que ele está desocluído, a placa não toca uma na outra. Quando ele não toca uma na outra, ele não tem a necessidade
né, de fazer aqueles apertamentos, igual aqui, esse dispositivo, ele obrigatoriamente tem que trocar uma placa na outra, porque o equilíbrio desse dispositivo é posterior, é na região posterior, ou seja, bilateral, dos dois lados tem componentes, e se essa placa ficar aérea, uma não tocar na outra, vai quebrar, vai estourar esses componentes nos primeiros dias de uso. Então, necessariamente tem que ter uma placa tocando na outra. E quando tem uma placa tocando na outra, o efeito tesoura vai fazer o quê? Vai convidar o paciente a ter prazer em apertar, porque ele sente o volume de um material plástico aqui sobre o outro, e ele começa inconscientemente a fazer esses apertamentos de uma placa na outra. E aqui na questão da tesoura, na região aqui final aqui, vai ter muita pressão, e logo então começa a acontecer os efeitos colaterais a curto, médio prazo, que é a intrusão desses últimos dentes, porque essa região aqui tem uma pressão muito forte, que vai fazer o quê? Uma pressão de intrusão das coroas dos dentes para dentro dos seus respectivos alvéolos. Isso você pode ter certeza que esses dispositivos de equilíbrio posterior imediatamente já começam a ter esses efeitos colaterais. Isso é observado clinicamente, dependendo se é um paciente braquicefálico, dólicocefálico. Então, você tem que entender sobre design do dispositivo e a sua classificação. São inúmeros tipos de propostas de designs. Tem dispositivos mais obsoletos do que esse ainda. E eu posso citar aqui um nome, depois você vai pesquisar no Google aí. Chama Clearway. É um dispositivo que tem um parafuso no palato aqui. É um irax, daquele disjuntor maxilar, porém invertido. Ele fica no sentido sagital e não no transversal. É um componente ortodôntico improvisado numa placa que ocupa o espaço palatino aqui, que é muito mais desconfortável ainda que esse dispositivo. Então, esse dispositivo ele veio como uma melhoria do Clearway. E mesmo assim, com essa melhoria, ou seja, ele sendo menos pior do Clearway, ele ainda oferece muito problema. Agora, se você pensar junto comigo, se você que é dentista, e você pensar que toda vez que a mandíbula for avançada, a dimensão vertical abre simultaneamente, ou seja, se eu ativar aqui no intuito de anteriorizar a mandíbula mais ainda, tá? Se eu fizer essa ativação, se a mandíbula for para a frente 1 milímetro, eu tenho também que automaticamente considerar que a mandíbula ela tem que abrir verticalmente, simultaneamente. E como esse dispositivo ele é grudado, a parte superior numa inferior, essas pistas tocam intimamente uma na outra, a pista oclusal aí, ó. Quando você faz essa titulação para a mandíbula ir para frente, essa abertura vertical ela não acontece. Não acontece porque o dispositivo está amarrado por esse fio ortodôntico aqui, que não deixa a mandíbula abrir. Diferentemente do odontopneia, que permite os movimentos articulares, ele permite um movimento de abertura, mas essa abertura ela sempre acontece no sentido protrusivo, não no retrusivo, que é muito favorável para o caso. Então, o que acontece? Se a gente titular o dispositivo avançar 1,5 mm, consequentemente a mandíbula vai abrir verticalmente e não vai ter problema nenhum. O aparelho, o dispositivo continua sendo adaptado perfeitamente, as cavidades da placa encaixam perfeitamente nos dentes, porque essa abertura ela não está comprometida por uma união, por essa junção aqui que me impossibilitou com que ela acontecesse no meu ato de titulação. Então, quando esse dispositivo é titulado e não abre verticalmente aqui a placa, porém a mandíbula avançou e abriu, a relação cêntrica do paciente ela abriu porque avançou mais, ou seja, você titulou aqui, e isso então não é transmitido para a placa, né? Entre uma placa e outra, não tem esse ajuste vertical, então esses dentes já não encaixam mais perfeitamente na placa inferior. E isso é um outro problema que leva à questão de movimentação dos dentes, né, principalmente dos incisivos, que vai ter uma pressão muito forte, eles podem ficar com mobilidade. E também a questão da má adaptação, vai começar a perder a retenção da placa inferior. Isso tudo é assistido clinicamente. Quando um dispositivo desse aqui é bastante titulado, o dentista até troca o aparelho, porque já não começa a servir muito bem mais. Ele prefere mandar fazer um outro dispositivo novo, com mais avanço, porque ele já percebeu que perdeu a qualidade de adaptação. Tudo isso que eu estou falando é uma verdadeira aula para quem não sabe diferenciar designs de dispositivos. E aqui nós estamos confrontando dois dispositivos, um de equilíbrio posterior, que eu já falei, que é da década de 80, obsoleto quando comparado a esses dispositivos, que são dispositivos minimalistas, né?
O conceito odontopneia entrega bastante informação de capacitação clínica operacional na nossa plataforma online. O credenciado ele tem todo acesso às videoaulas de como fazer todo o protocolo de gestão de um dispositivo otimizado que foi validado na Anvisa. Quando eu falo validado na Anvisa, é que todos esses componentes passaram por testes. Nós tivemos testes de torção, de arrancada, de puxada, para saber se não quebra, para saber se não vai acontecer nenhum problema na boca do paciente, se não vai soltar um pedaço e ele vai engolir aquele pedaço. Passou por teste também de atoxicidade dos metais, que é para ver se é tóxico ou não é tóxico. Então, ele foi validado, as peças e os componentes foram validados pela Anvisa e é rastreado por lote, de acordo com a política das boas qualidades para fabricação e distribuição. Já esse dispositivo, essas pecinhas é para caráter ortodôntico, ela não foi validada para o uso para duas placas, junção, para essas movimentações, ela foi validada para um conceito de ortodontia. Esse expansorzinho faz expansão em arcada de paciente, mandíbula, maxila, para expandir ortodonticamente, movimentar dentes, que não tem nada a ver com esse conceito aqui. Então, essas peças aproveitadas, improvisadas dessa forma, resultam em muita fragilidade, desconforto para o paciente, e acaba que você compra um dispositivo problemático sem saber, porque quem está entrando na área da odontologia do sono nem sonha, quais são os problemas relacionados aos dispositivos. E muitas vezes, esses professores que te propõem um curso de extensa duração, lá nos últimos módulos, que você vai realmente pôr a mão na massa, fazer gestão clínica com esses dispositivos, você começa a entender um pouco mais e você logo começa a pensar, nossa, esse dispositivo deve ser muito desconfortável na minha boca. Então, qual que é a forma de você matar a charada disso aqui? É você não acreditar em discurso de ninguém, nem no meu, nem de grupo de WhatsApp, nem em lugar nenhum. Você vai acreditar na sua experiência vivida de uma forma muito íntima. E qual que é o nosso conselho? Faça um dispositivo desse para sua boca, só para você sentir ele intimamente na sua boca, e faça um odontopneia para sua boca. Depois que você tiver os dois dispositivos em boca, você vai dar o veredito. Você fala assim, eu não, de forma alguma, usaria um dispositivo desse, e por essa razão, eu também não indico para o meu paciente. Eu estou falando usar a título de experiência. Dorme uma noite com esse dispositivo, depois dorme uma noite com esse dispositivo. Simples assim. Você vai ter a melhor experiência. Você, como autodidata, vai tirar suas conclusões, e vai falar assim, eu não vou usar esse dispositivo nos meus pacientes, porque não justifica eu pagar um laboratório para fazer isso daqui, que é um valor muito aproximado disso daqui, para eu ficar tendo um monte de problema. Então, a odontopneia, dentro do nosso conceito, recebe muitos dentistas hoje que já têm uma compreensão, sobre diagnóstico, todo o protocolo de atuar na área de odontologia do sono com dispositivos intraorais, e eles querem migrar para o dispositivo odontopneia para poder solucionar os problemas que estão tendo com alguns pacientes que estão tendo muita quebra, estão tendo uma dificuldade enorme ali de continuar fazendo o controle do ronco-apneia com esses dispositivos. Então, quando ele consegue instalar um dispositivo odontopneia num paciente que usava esse daqui, o paciente ele de bate pronto fala, nossa, mas mudou da água para o vinho, por que não usei isso daqui logo como primeiro tipo de dispositivo, como dispositivo de eleição para o meu caso? Bom, enfim, muitos professores tentam mostrar inúmeras opções de dispositivos e eles tentam colocar na cabeça dos alunos que determinado dispositivo é melhor para determinada situação. Aquele paciente que usa prótese, ele tem que usar determinado dispositivo, aquele outro que usa... Não existe esse conceito, gente. Todas as pessoas que desenvolveram dispositivos no mundo usam os seus respectivos dispositivos para todos os casos. Porque esses dispositivos eles podem ser modificados sem alterar a essência da dinâmica da alma dele para determinadas situações. Então, eu posso ter um paciente com alguma característica que me exige uma modificação prévia no meu dispositivo sem eu tirar as qualidades que o meu dispositivo oferece, que é a movimentação, que é a forma de titular segura, que é a forma de eu permitir ele abrir a boca e fechar a boca. Enfim, você vai entender sobre isso. Olha só para você ver um outro dispositivo aqui, que muito bonito. Você troca as pecinhas aqui, vai titulando. Você tem aqui os ganchinhos para colocar elástico, porque ele é desmembrado assim.
e precisa de segurar a mandíbula na maxila com elástico. Então, assim, é uma questão, assim, de você identificar com algo. Tem uns que tem uns tubos telescópicos, umas canaletas tipo Herbert, propulsores também. Então, enquanto mais a gente diminuir a questão do volume do dispositivo, diminuir a questão de quantidade de componentes e deixar o dispositivo mais confortável e mais dinâmico, olha só, isso aqui tem movimento com abundância. Isso daqui é uma limitação de movimentos. Aqui, ó, tem um ligeiro jogo de lateralidade e entra dentro daquele discurso: água mole, pedra dura, tanto bate até que quebra. Então, isso aqui vai quebrar, vai ter que ficar mandando para o laboratório para consertar. Quando isso aqui quebra, quebra na boca e pode engolir um pedaço de uma resina, engolir um pedaço de um parafuso desse que solta, uma peça dessa que solta. Você quer isso? Quer ter problema no seu consultório? Então, assim, a forma que eu me expresso aqui é uma forma que realmente é um pouco, assim, forte, porque a gente recebe muitos casos de insucesso, muitos casos de problemas preocupantes advindo desses dispositivos. Então, esse dispositivo PM Positioner é quase dentro de um discurso de terra sem lei, porque qualquer laboratório pode fazer sem nenhum protocolo de construção correto, sem nenhum controle de qualidade, faz lá conforme as instruções que ele encontra na internet e nos grupos de WhatsApp. Então se constrói um dispositivo que quando você olha, você vê que está bonita, a resina, está adaptando bem nos dentes, porém, entretanto, não é isso que você tem que olhar, a beleza do dispositivo. Nós fizemos um dispositivo aqui muito bem bonito, acabado, para ficar bem competitivo com um dispositivo odontopneia no quesito de apresentação estética. Eu poderia ter feito um dispositivo aqui muito feio, com a resina feia, mas não, nós queremos fazer uma comparação justa. Resina bem acabada, porque isso aqui nada mais é do que a base do dispositivo, que pode ser feita de acrílico, inúmeros tipos outros materiais. Tanto o sistema odontoapneia quanto o PM Positioning, ou dentre outros dispositivos de designs diferentes de equilíbrio posterior, pode ter bases, que são as placas superiores e inferiores, advinda de inúmeros tipos de materiais e tecnologias. Pode ser feita de impressa na impressora 3D, pode ser feita impressa em nylon, né, P12A, que já é uma tecnologia inovadora. Porém, entretanto, a gente tem que saber interpretar os seus componentes, modo de ação, porque o importante é a gente interpretar o que é confortável para o paciente, o que não vai dar efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo, e o que é fácil de digerir clinicamente, que é o mais que eu acho importante hoje. É o dentista que vai começar, ele não dá sorte pro azar, ele fazer a eleição de um dispositivo que realmente vai ser simples de digerir clinicamente. Então, a odontopneia é um kit de convite, de proposta, para você não ter problema, né, em todos os sentidos, e para você fazer o uso do nosso sistema, você tem que se adentrar ao conceito por intermédio de um credenciamento. E se você entrar no nosso site odontoapneia.com.br, você vai ver muito mais informações que vai agregar mais conhecimento para você. E não hesite em clicar naquele botãozinho do WhatsApp lá da nossa página, que um dos nossos executivos vai te fazer uma proposta, vai te explicar com mais clareza como que funciona o projeto para você entrar no nosso conceito. Então, um grande abraço, espero ter contribuído com vocês aí no conhecimento em relação à questão de design e questão dos componentes mecânicos desses dispositivos.